A paz do Senhor, amados, amém? Graças damos ao Senhor, né, irmãos? Pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, glorificando a Deus, né? Aleluia! Para nós é uma alegria, louvado seja o nome do Senhor. Aprender, né, nos atos do Senhor. Aleluia! Aquele que está sempre nos atos do Senhor tem livramento no dia da adversidade, né? No dia da adversidade Ele nos esconde. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E neste mundo que estamos vivendo, como é importante, né, nós estarmos unidos, reunidos em oração, um orando pelo outro, comunicando as nossas necessidades, aleluia, porque sabemos que os dias são maus. João capítulo 20, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 20, uma palavra aqui de Jesus, né? Eu quero compartilhar nessa oportunidade que foi nos dada, né? Aleluia. Disseram para mim, você vai ter que parar de falar pelo menos uma semana para você recuperar a sua voz, senão você não vai recuperar. E eu disse, tá bem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me trancar dentro de casa, né? Não vou poder, aleluia, mas impossível, irmão, não dá, né? Não dá. Eu prefiro acreditar no milagre. Amém. Então eu venho crendo que Deus vai me curar. Quantas das vezes eu desci essas ruas aí mal, quantas das vezes, né? Quantas das vezes chegava aqui, aleluia, um obreiro me ungia, né? Um irmão me ungia, ou alguma irmã levantava um clamor por mim, eu era curada. Tantas situações na minha vida que eu já adentrei por essas portas enfermo e muito mal, irmãos, muito mal, aleluia, mas crendo no poder da oração, né? Crendo na autoridade que está sobre a igreja. E é isso que eu quero compartilhar, irmãos, com os amados aqui nesta noite, porque nós precisamos entender a autoridade que está sobre a nossa vida enquanto estivermos nesta terra. Não somos um povo qualquer, aleluia. Temos uma identidade celestial e precisamos tomar posse disso, utilizar isso, amém? Neste tempo que antecede ao arrebatamento da igreja, aleluia. Deus quer uma igreja alerta, louvado seja o nome do Senhor, vivendo tudo que Ele tem para nós. João capítulo 20, a partir do versículo 19, e então nós leremos João capítulo 20, que fala acerca da ressurreição, mas nós vamos ler um trecho que está do versículo 19 ao versículo 23. Amém? Todos acharam? Pode dar um glória aí para Jesus. Amém? Vamos lá. Diz assim o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados.
e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Amém, queridos? Podeis assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse episódio aqui, né, chama muito a atenção. E nós estávamos nesta manhã, né, falando acerca da autoridade da igreja, né, aleluia, que está no caminho, da autoridade do povo que está em Cristo, né? O caminho é Cristo. Então todo aquele que está no caminho está em Cristo. Não tem como estar em Cristo sem estar no caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o caminho é Cristo. Então não é apenas estar em Jesus teoricamente, né, irmãos? É estar em evidência. É estar caminhando com Ele. Porque Ele é o caminho. Se tu não estiver caminhando com Ele, tu não está com Ele. Aleluia. Porque quem está com Ele está no caminho. Aleluia. Isso é uma realidade e a gente precisa, né, entender essas coisas na nossa vida. Porque estamos vivendo numa sociedade, irmãos, onde o Evangelho está sendo, né, aí expandido de uma forma tão rasa, né? Porque vai de acordo com a necessidade do povo, né? Com o aclamar da sociedade. E na verdade o cristianismo sempre vai ser uma contracultura, né? Nós sempre vamos estar batendo de frente com alguma coisa, aleluia, em todos os tempos, né, da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo na humanidade nós vamos estar batendo de frente com alguma coisa, porque o Evangelho é para purificar, não é mais uma coisa, não é mais um entendimento, não é mais, aleluia, uma filosofia, não. Louvado seja Deus. É Jesus, é o caminho, é a verdade e é a vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não é paliativo, não é atalho, é a solução, ou seja, é a única solução. E está aqui os amados, né? Aqui, esse contexto desse trecho do capítulo 20, né? Fala acerca da aparição de Jesus depois de ressuscitar. Ele aparece ali aos 11, né? E ele aparecendo aos 11 no primeiro dia, né? Na tarde daquele primeiro dia da semana, cerradas as portas, com medo dos judeus, né? Ali estavam os homens, os seguidores de Jesus. Podemos dizer, o texto, a gente tem uma epígrafe aqui que vai falar que ele aparece aos 11, né? Ali estava, resumindo, aqueles que haviam andado com Jesus, aqueles que haviam tido uma experiência com Jesus, né, amados? Não teórica, né? Mas comeu com Ele, dormiu com Ele, né? Acordou, louvado seja Deus, viveu com Ele, louvado seja o nome do Senhor, seguiu de perto. Agora Jesus ressuscitado, Ele então chega, louvado seja Deus, e ministra sobre eles a paz, né? E eles tendo ali diante daquela angústia por causa da perseguição, eles recebem a paz. O Senhor então mostra a eles as mãos e o lado, né? E os discípulos então começam a se alegrar, louvado seja o nome do Senhor, com Jesus ressuscitado. Jesus então chama a atenção deles, versículo 21 novamente, e diz: paz seja convosco. E lhes fala algo, irmãos, que vai então começar a direcionar a vida deles, né? Jesus diz para eles:
Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já os chamando a responsabilidade, né? Jesus já os chamando a prática, né? Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, versículo 22, havendo dito isso, o Senhor então assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A primeira experiência, né, deles com o Espírito Santo foi aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? A primeira experiência deles com o Espírito Santo não foi no Pentecostes, né? No Pentecostes, Atos 2, o cumprimento do revestimento de poder, aleluia, foi algo mais para frente. Mas antes daquele revestimento, do batismo com o Espírito Santo, eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo neste episódio, aleluia. E aqui a vida deles começa então a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a vida deles começa então a ter um sentido, não mais o sentido teórico, físico, né, humano, mas o Senhor começa a aprofundar a obra espiritual na vida deles. Quando o Senhor Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, há uma transformação de dentro para fora, há uma regeneração. A obra do Espírito Santo começa a ser realizada dentro do coração desses homens. Louvado seja Deus, porque eles estavam diante de um chamado muito tremendo. Jesus falou para eles: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês na mesma pisada. Aleluia. Vocês vão como eu vim. Eita glória a Jesus. Vocês vão fazer como eu fiz. Aleluia. Jesus está dizendo para eles, aleluia, não quero vocês como fã, não quero vocês apenas batendo palma para aquilo que eu já realizei na terra. Quero vocês como discípulo, aleluia. Quero vocês como discípulo, irmãos. Isso tem uma diferença muito grande. Jesus precisava que eles entendessem isso, para eles continuarem aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E para que isso se torne realidade na vida de vocês, recebe o Espírito Santo. Porque ninguém, irmãos, tem essa capacidade em si mesmo. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não vai na esquina, irmãos. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não abre nem a boca. Se não fosse pelo Espírito Santo, essa noite nem atravessávamos esta porta. Eita glória a Jesus. Mas há uma promessa na terra. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Oh glória. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador, o Espírito Santo. A vida deles mudaram. Louvado seja o nome do Senhor. Completamente, irmãos. Porque a pessoa do Espírito Santo em nós nos dá capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. O homem por si só, aleluia, nem confessar a Cristo, irmãos, nem reconhecer a obra do Calvário, ele tem condições. Porque Jesus mesmo disse: é o Espírito que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
e a capacidade de cumprir aquele chamado. Não tinha desculpa. Relevância. Às vezes nós damos desculpas. Desculpa para Deus, aleluia, mas é covardia nossa, porque temos 66 livros na nossa mão, dizendo: vai que eu sou contigo, vai que eu te capacitei, levanta porque a minha mão está sobre a sua vida, se põe de pé que eu te curo, aleluia, clama que eu te dou mais oportunidade. Eita glória a Jesus. O interessante é que Jesus coloca, irmãos, sobre eles uma responsabilidade muito tremenda. Porque Jesus agora não está dizendo a eles que eles vão, aleluia, apenas portadores de uma mensagem, aleluia. Só que eles iam diferente. Portadores de uma mensagem, mas fazendo como Jesus fez. Aleluia. E isso é muito diferente. Porque estamos vivendo numa sociedade que tem uma galera que é fã de Jesus. Conhece as histórias de Jesus. Conta até as histórias de Jesus. Conta numa perfeição. Você vê a pessoa contando, vai falar: gente, aleluia, não erra uma vírgula, os verbos todos conjugados na pessoa certinha. Vai falar: Deus, só pode ser de Deus isso aí, meu Deus. Tão certinho, tão bonitinho, aleluia, tão envolvente. E parece que, aleluia, o público vai todo mundo junto, aleluia. Mas vai todo mundo junto, aleluia, levado, louvado seja o nome do Senhor, por aquela emoção, aleluia. Mas quando Jesus chama para a prática, é diferente, irmãos. É diferente, porque a mensagem de Jesus, e quando Ele coloca sobre nós, aleluia, este chamado para a grande comissão, Mateus capítulo 28, Ele diz: ide e fazei discípulos, ensinai as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse: ide e fazei fãs, fazei pessoas que vos admirem. Atrai as pessoas para você, para o seu jeito de ser, para a sua forma de falar. Essa confusão que está na terra, irmãos. Mas Jesus não mandou a igreja fazer nada disso. Jesus mandou a igreja fazer discípulos. Faça como eu faço, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O escritor, quando começa a escrever Atos, louvado seja o nome do Senhor, ele então diz que Jesus, aleluia, no versículo 1, fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. A grande diferença, aleluia, no discipulado de Jesus era que ele não era formador de fãs, ele era formador de discípulos. Aleluia. Eita glória a Jesus. Por isso que não pode ter decepção na igreja. Você não pode se decepcionar com o irmão, com a irmã, com o pastor, com o obreiro, com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos seguindo aquele que nos deu um chamado. Anda nas minhas pisadas, faça como eu fiz, eu sou o exemplo. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu vos
ouviu a voz. Louvado seja o nome do Senhor, coisa linda, aleluia, porque com isso Jesus está ressaltando tudo que ele passou, né? Preparando os discípulos para o mesmo caminho de renúncia, caminho de perseguição, aleluia, caminho de tristeza, de lágrima, aleluia, de falta de compreensão, caminho de traição. Como é que Jesus foi enviado? É só ler o profeta Isaías, aleluia. Caminho de discriminação, caminho de racismo, caminho de preconceito, irmãos, mas não vamos utilizar isso para nos colocar em pedestal de vítima, não, aleluia. Assim como perseguiram o mestre, perseguirão a nós, assim como ele passou, passaremos também, porque somos enviados como ele foi. Como ele é raça. Esta é a igreja de Jesus, aleluia. Mas também, louvado seja o nome do Senhor, Paulo abre de uma forma tão tremenda a explicação da autoridade que Jesus recebeu por causa da obediência. Filipenses capítulo 2 é o que se tem de mais claro, irmãos. Ele foi tão obediente em tudo que ele renunciou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra, irmãos, e debaixo da terra. Elevá-se, não tem autoridade acima do nome dele, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A igreja também vem unida, irmãos, vem nas pisadas da perseguição, do desprezo, aleluia, mas também vem munida de autoridade. Elevá-se, vem também munida de virtude, de poder e da glória, porque Jesus, Marcos 16, ele diz: ide, vocês vão e preguem o evangelho, aleluia, vão pregando, e da glória a Jesus, e vai pregando a toda a criatura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem crê, eita glória, for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E os sinais vai seguir os que creem. Em meu nome, eita glória, expulsarão os demônios. Levanta a tua mão aí. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos. Então põe a mão aí sobre a sua cabeça. Começa a ministrar sobre a tua vida. E fala: enfermidade, sai da minha vida. Em nome de Jesus, eu sou igreja. E sobre a minha vida está a autoridade no nome de Jesus. Irmãos, isso é muito tremendo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não vos farão dano algum. Que cerco é esse ao povo na terra munido desta autoridade? É a igreja. É a igreja, o único povo munido desta autoridade, irmãos, que está autorizada a usar o nome de Jesus. A igreja está autorizada. Não sei se você está entendendo, mas se você está entendendo, levanta a tua mão e diz: o nome de Jesus tem poder sobre a minha casa. O nome de Jesus, em nome de Jesus, vai sair. Satanás, tu vai sair em nome de Jesus. Ei, nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E se alguém perguntar de onde que vem essa autoridade, eita glória a Jesus.
Mas se olhar o teu jeitinho, já vão observar e tiveram com Jesus. Falaram isso com Pedro e João, não é mesmo? Diante do sinédrio, o irmão leu aqui o texto, aleluia, tremendo, e tiveram com Jesus. Esses aí tiveram com Jesus. Foi na autoridade do nome que disse para aquele homem: olha para nós, em nome de Jesus no Nazareno, levanta e anda. Eita, glória a Jesus. Indoutos e letrados, irmãos, mas não de posse de uma filosofia, mas de posse de um nome poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos nessa casa aqui, irmãos, perdendo o nosso tempo esperando dar 8 horas para ir para casa. Estamos aqui adorando ao Senhor, dizendo: Jesus, somos a tua igreja. Cada um de nós entramos nesta noite aqui com demandas. Só Jesus na nossa vida. Só Deus pode nos tirar, elevar-se. Só Deus pode nos livrar. Mas o Senhor nos reúne esta noite aqui para dizer: estou com vocês. Vocês são a minha igreja. Se estão no caminho, eita glória, se guardam a minha palavra, me amam, então eu assino, estou com vocês. Coisa linda é Jesus falando em Mateus. Amo esse texto. Mateus capítulo 18. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Jesus vai dizer acerca da autoridade para mudar situações. O texto que lemos, Jesus vai dizer: ó, quem vocês perdoarem os pecados, amém. Mas quem vocês retiverem, irmão, isso é muito sério. Aleluia. Isso é muito sério. Eita glória a Jesus. E o evangelista Mateus capítulo 18, aleluia, ele fala lá no versículo 18 que tudo que ligarmos, né, irmãos? Oh, louvado seja Deus. Jesus está dizendo: em verdade vos digo que tudo que vocês ligar na terra, olha que coisa tremenda, tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado aonde, irmãos? No céu. Olha a igreja vindo aí na pisada de Jesus, com a mesma autoridade que ele veio. Eita glória a Jesus. Na delebácia, debaixo das mesmas manifestações, sinais e maravilhas. Nosso problema é que a gente não usa nem 50% do que está sobre nós, irmãos. E sabe como é que Deus faz para a gente usar? Bota a gente dentro do fogo. Aleluia. Tira a voz. Aleluia. Bota dentro de uma situação e fala: agora vou mostrar um pouquinho mais. Preciso que você acesse um pouquinho mais. Se assusta não, aleluia. Bota a mão no seu coração. Diz: alma, não se assusta não, aleluia. Está nas pisadas do mestre. Só toma cuidado para não sair do caminho. Eita glória a Jesus, porque nesse caminho, aleluia, ele te guarda. Oh, louvado seja o nome do Senhor, ele te guarda. Versículo 19: também vos digo que, o que ele fala aí, irmãos? Se 2 de vós concordarem na terra, olha que coisa tremenda, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha aqui a igreja, versículo 20, olha a igreja: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Oh, louvado seja o nome do céu. Você crê nessa noite aqui que Deus está fazendo milagre? Está fazendo milagre na nossa vida.
Senhor. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Lemos esse texto desta manhã na lição da escola dominical, João 14. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Aleluia. E com isso o Pai é glorificado. Deus tem prazer de glorificar o nome dele. Aleluia. Quando a glória do Senhor é manifesta, é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos estar atentos, mas sempre será tempo, né, do Senhor preparar-nos. Enquanto estamos na terra, é Ele trabalhando na nossa vida. Sempre vai ter um disperso. E ali estava quem, irmãos? Tomé. Aleluia. E o texto diz que Tomé não estava na hora. Olha que coisa tremenda, né? Tomé não estava na hora que Jesus entrou. Aleluia. Tomé não havia tido aquela experiência com o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, não é? Aleluia. Olha que valor que precisamos ter, dar, aleluia, a manifestação do Espírito, a experiência com o Espírito Santo, essa busca, esse mergulho nas coisas espirituais, dia a dia na nossa vida, para que a gente entenda as coisas de Deus, porque só entenderemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Só Ele é capaz de revelar, aleluia, a mente do Senhor é o Espírito do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ali estava Tomé, aleluia. Quando chega o povo, então comunica a ele o acontecimento. Os irmãos conhecem o texto e Tomé não crê. Tomé diz que só crerá se colocar as mãos, aleluia, nos furos feitos pelos cravos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer, encerrando, que 8 dias depois, né, Jesus estava só aguardando, porque Tomé não podia ficar de fora, irmãos. Aleluia. Ninguém fica de fora. Rebenegai a sébia. Ninguém fica de fora. Vai ficar ninguém de fora. Uns demoram mais, aleluia. Outros têm mais dificuldade. Outros vêm, não sabem nem o que está fazendo aqui. É uma luta, irmão. Aleluia. Eita, glória a Jesus. Mas não tem importância, porque enquanto estivermos nesta caminhada, aleluia, o Senhor só está aguardando para que cirurgicamente alcance, acesse, aleluia, o lugarzinho necessário para que essa porta espiritual seja aberta e haja um esclarecimento. Foi assim na vida de Tomé. 8 dias depois estavam eles ali, e Tomé, louvado seja o nome do Senhor, chegou Jesus, entrou pelas portas fechadas, coisa linda, o corpo glorioso. Oh, corpo glorioso, não precisa de fechadura para abrir a porta, corpo que passa pela parede. Oh, irmão, tem que estar num nível espiritual muito elevado, comenaça. Não sei se você está entendendo, mas Deus quer nos levar nessa proporção. Porque ali estavam homens que ainda fisicamente estavam na terra, irmãos. Aleluia. Mas estavam lidando com um ser espiritual, o Deus encarnado com um corpo de glória. Que isso, irmãos? A manchebe da sébia é muito forte, é muito profundo, é legal. Mas são essas experiências que o Senhor quer nos dar. É isso que Deus quer fazer conosco, fazer com que a gente se acostume com o céu, com a sua glória, e tirar desta visão terrena. E Tomé precisava desta experiência. Jesus então chega para ele, aleluia, e dá a sua palavra. Louvado seja Deus, de saudação. E qual era a palavra de saudação de Jesus?
naquele tempo de angústia. Salmo 46 foi falado aqui, mas quem é que não está debaixo dessa angústia? Só Deus sabe como a gente passou por essas coisas. Aleluia, mas é o Senhor nessa noite dizendo para nós também: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Levanta a tua mão aí, recebe paz de Deus. É Deus falando contigo: paz seja convosco. Aleluia, não está fácil viver nesta terra, mas o Senhor, aleluia, glorioso, ministra paz sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E o Senhor então diz a Tomé: põe aqui o teu dedo, Tomé. Versículo 27 do capítulo 20 de João. Põe aqui o teu dedo. Aleluia. Vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Amado recíbica. É Deus falando conosco. Seja crente. Aleluia. Se permita. Se Deus quer te dar esta experiência, deixa Ele tratar. Deixa Ele fazer uma coisa certa. Ele está contigo. Ele está contigo. O glorioso está contigo. A presença dEle é contigo. E há uma promessa: estarei convosco todos os dias. Eita glória. Até a consumação dos séculos. E Tomé então respondeu a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Olha a confissão de Tomé. Aí Jesus foi no ponto que ele queria, porque na verdade Jesus precisava que eles entendessem que ele era Deus. E sai a confissão de dentro de Tomé. Irmãos, Tomé foi tomado pelo Espírito. Tu não fala pela carne, mas é pelo Espírito. Jesus disse para Pedro certa feita: Pedro, aleluia, é o Espírito que está te revelando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora Tomé, na mesma revelação: Senhor meu e Deus meu. Tu és Deus, aleluia, Tu és Senhor. Isso é rendição, irmãos. Isso é mostrar ao Senhor a nossa pequeneza, aleluia, quanto nós não somos nada e Ele é tudo. E quando nós nos colocamos nos braços dEle, Ele nos toma. Eita glória a Jesus. Porque primeiro Ele nos toma para si. Aleluia. E essa é a ordem das coisas. Primeiro Ele nos toma para si, para depois nos enviar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sopra sobre eles o Espírito, toma eles para si. E depois eles então são capacitados, assim como discípulos, serem discipuladores, agentes, aleluia, do poder. Louvado seja Deus, utilizando, aleluia, a autoridade do nome de Jesus, caminhando na terra, debaixo da virtude do Espírito. Vamos ficar de pé nesta noite. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus está contigo. Aleluia. Não se assuste. Louvado seja o nome do Senhor. É que Jesus envia a igreja da mesma forma que Ele foi enviado. Não se assuste, mas entenda isso. Louvado seja Deus. Tem um lado, aleluia, do efeito, do posicionamento, mas também tem a capacidade do Senhor. Os sinais te seguem, a virtude do Espírito te capacita. Louvado seja o nome do Senhor. E esta noite nós vamos orar, irmãos, e nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, aleluia, nós precisamos ser ministrados por Ti.
Aleluia. Sopra sobre nós esse Espírito. Ministra sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Cura-nos nesta noite. Você que precisa de cura, chegou aqui nesta noite, precisa de cura, vem aqui à frente. Nós vamos pedir, aleluia, presbítero Jorge, pastor, para estar ungindo os irmãos. E nós vamos orar, irmãos. Aleluia. Nós precisamos que o Senhor manifeste os seus sinais sobre a nossa vida. Eu preciso de cura. Entrei aqui dentro esta noite. Deus sabe que eu preciso de cura. Aleluia. Você que precisa de direção da parte do Senhor, você que precisa de fortalecimento. Senhor, eu preciso de fortalecimento. Aleluia. O Senhor está conosco. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê que Jesus está aqui? Aleluia. Então abre a tua boca e começa a orar você. Começa a orar e dizer: Jesus, tu está aqui. Aleluia. Tu está aqui, Jesus. E eu preciso de cura. Eu preciso de socorro. Eu preciso de libertação. Eu preciso de ânimo. Está aí a minha causa esta noite. E enquanto nós orarmos, o pastor vai ungir. Você que quer receber a unção, levanta a tua mão aí. Fica com a tua mão levantada. Senhor amado, Deus querido e santo, aqui estamos, Senhor. Deus, nós repreendemos as enfermidades a poder no nome de Jesus. Todo vírus que está nos ares, Senhor, a poder no nome de Jesus, todo fungo. Deus, ainda precisamos desse corpo físico para a manifestação da tua glória. Ainda precisamos estar nesta terra, Senhor. Por isso precisamos de saúde. Por isso, meu Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos expulsando as enfermidades. Sai em nome de Jesus. Pai, neste canto, recebe, opera o teu milagre. Senhor, só tu pode. Às vezes é um diagnóstico, Senhor, que para o médico ele não sabe nem o que fazer, mas tu és o médico dos médicos. Este mesmo poder, Senhor, aleluia, está sobre a nossa vida, Deus querido e santo. Por isso nós repreendemos as enfermidades. Vai tocando aí, Senhor. Toca no sangue, toca nos pulmões, toca nos ossos. Pai, manifesta a tua glória. É para que teu nome seja glorificado. É para que o Pai seja glorificado no Filho. Em nome de Jesus, é tua virtude sobre nós. Sopra sobre nós o teu Espírito. Renova as nossas forças, meu Senhor. Não deixa a gente sair daqui cabisbaixo, decepcionado. Não, Senhor, mas nós estamos olhando para ti, que é autor e o consumador da nossa fé. Daí esta semana, vai adiante de nós, Senhor, endireitando os caminhos tortuosos, a poder no teu nome toda a fúria do adversário, vai jogando por terra. Ó Deus querido, assim é o que nós te pedimos, e por tudo nós já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Abraça essa irmã aí e fala: recebe da parte de Deus essa força, recebe cura e da glória, aleluia. Entre os males deste mundo, Deus nos faz sol. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Teu amor por nós é imenso.
isso. Deus abençoe. Louvado seja Deus, aleluia. Quem crê que nesta noite está recebendo a sua bênção, aleluia. O nosso Deus é o Deus que fala, aleluia. Nosso Deus é o Deus que age na vida de todo aquele que nele crê, aleluia. Glória a Jesus. E quem crê, diga bem forte: louvado seja o nome de Jesus, nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos então orar para encerrar, irmãos, aleluia. Esse culto.